A própria Maria tenta desesperadamente deixar claro que quem tem importância para a humanidade é o filho que ela teve aqui na Terra. Os santos que foram criados a partir do testemunho do Cristo se incomodam. Estou falando aqui algo que é politicamente incorreto, mas como minha vida é politicamente incorreta, então uma frase a mais, outra a menos, não tem muita preocupação. Mas esses santos, como nós os tratamos, eles se sentem incomodados, e Maria principalmente, porque o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, cometeu um atentado à dignidade da figura de Maria, quando igualou Jesus a Deus, criou o mito da Santíssima Trindade, e Jesus teve a sua condição humana violentamente distorcida, e ele foi literalmente feito igual a Deus, é o Espírito Santo. E nesse concílio, até aquela oração que já existia, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, foi transformada em Santa Maria, Mãe de Deus. E a figura de Maria foi elevada a um patamar que nenhum ser humano. Para nós, verificar hoje Maria é relativamente cômodo e fácil. Mas ter sido Maria uma mulher que simplesmente sabia que através dela houve algo inusitado, que ela sabe, o mundo inteiro podia não saber, mas ela sabia, recebeu virgem, sabia que tinha um filho muito especial, pois que a criança, o rapaz, fazia, entre aspas, truques, ou seja, tinha poderes que ela sabia que... Mas Maria era somente uma mulher judia, que esperava que surgisse o Messias, um rei que libertasse o povo judeu da opressão romana. E ela tinha sangue quente, no sentido de que não gostava da ocupação romana. José que a acalmava um pouco, num certo sentido, apesar de que Maria era extremamente doce. Porém, algumas frases que Jesus soltou, ou que foram registradas no Evangelho, quando dizia: Jesus, tua mãe está aí. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Teus irmãos estão aí. Quem são meus irmãos? Jesus não foi reconhecido sequer entre os membros da sua própria família, tanto é que ele só pôs os pés uma vez em Nazaré e nunca mais lá esteve, porque nenhum profeta é reconhecido na sua própria terra. Ou seja, com todo o amor, respeito que Maria, admiração que Maria e os seus filhos tinham pelo primogênito de Jesus, eles também não compreenderam. E o drama de Jesus é que todos eles esperavam que ele, Jesus, usasse os poderes dele para ele se tornar rei. E, obviamente, quem conhecia Jesus dizia: não, se alguém nesse mundo tem condições de se tornar um rei, é que ele. Jesus era charmoso, bonito, elegante, moralmente fantástico, com poderes que nenhum ser humano tinha. Dele irradiava uma energia que encantava a todos, era justo, honesto, decente, todas as qualidades que a gente puder colocar positivas em alguém, Jesus as merecia, e em nível superlativo. Então, obviamente, se da humanidade deveria sair um rei, o rei era ele. E Maria esperava isso do filho. Jesus não conseguiu convencê-las, a ela e os irmãos e aos familiares, que ele não podia com uma mão empunhar uma espada e com a outra semear o amor, que era esse o plano dele. E o drama de Jesus, sabendo que todos ao seu redor esperavam prestígio, imponência, importância, até porque os apóstolos brigavam para saber quem é que iria ser o ministro disso ou daquilo no reino de Jesus, e Jesus sabia que a única herança que ele iria deixar era um túmulo vazio, porque ele sabia que ia morrer, sabia que ia ressuscitar, e a confusão que isso daria. Então Maria somente compreendeu quem era realmente o filho dela. Ela começou a compreender quando, ressuscitado, Jesus apareceu para ela. Aí aos poucos ela foi compreendendo que ela não conseguiria jamais compreender a grandeza do filho que ela tinha. Aí desencarna com fama de santa. Um espírito, quando desencarna com fama de santo, sem ter sido santo,
o pior incômodo que ele sente é quando ele está na espiritualidade, no meio de espíritos evoluídos, milhões de preces vêm para aquela pessoa que não é santa, e outras figuras maravilhosas ali, superiores a ela, não recebem uma prece. Aos nossos olhos aqui isso não tem importância, mas quando a gente está no outro lado, isso é constrangedor, isso é complicado. Então, vamos perceber bem, aqui na Terra, por ridículo que a gente possa ser, às vezes a gente passa a representar para as pessoas muito mais do que a gente é. Eu, verme que sou, na minha condição humana, tenho esse tipo de problema. Eu represento para algumas pessoas mais do que eu sou. Eu me esforço um bocado para dizer que eu sou um verme, cheio de defeito, mas ainda assim tem gente que exagera. Ou tem gente que me põe qualidades que eu não tenho. O incômodo lá é muito grande. Maria se incomoda com isso. Mas, já que o mundo precisa de santos, pelo sofrimento e a dignidade singulares que Maria teve, pela sua função nessa história, e pelo que ela se esforça ainda hoje para fazer, realmente, comparado com a nossa média de mediocridade humana, ela é muito acima de todas nós, não há problema nenhum que nós edifiquemos em torno ou sobre os seus ombros o epíteto ou a função de santo ou de santa. Mas quanto menos santos existirem no céu, maior será o esforço dos que vivem na terra em produzirem atitudes belas em vez de esperar que os santos façam milagres. Mas quanto mais santos a gente achar que existe trabalhando, fazendo milagres, maior a nossa preguiça e pior o caos aqui embaixo. É uma leitura pouco correta dos fatos, mas já é hora de maioridade, de maturidade para todos nós, e nós temos que dar uma repensada nesses valores. Que o mundo precisa de santos e de igrejas, não há problema nenhum. Mas, na verdade, a Terra precisa de escolas e de professores que deem testemunho educacional. Boa noite, Rogério. O que é que você tem a falar sobre os espíritos dragões, né, que André Luiz fala, Ramatiz e outros? Né? Dragões? Isso. Dos animais dragões? Não, os espíritos de dragões que vêm de capela, tudo, aquela confusão toda. Cara, isso é uma fofoca muito grande, mas não é assim. Existem muitas lendas em torno disso tudo. Né? Não há elementos racionais aqui para que a gente possa aprofundar o assunto. Apenas eu posso te dizer, diante daquilo que eu imagino estar informado, posso estar redondamente enganado, tá? Aqui na Terra, hoje em dia, tem as seguintes classes de espíritos. Isso choca um pouco a ótica espírita, já que o espiritismo ele parte do pressuposto, o único pressuposto possível e passível de ter sido explicado à humanidade para que a humanidade pudesse entender, já que o espiritismo afirma corretamente que os espíritos são criados de forma simples e ignorante e começam a evoluir por aí vai. Mas espíritos outros criados dessa forma, mas que começaram a evoluir em outros mundos, em outros ambientes, já vieram aqui para a Terra formatados, vamos assim dizer, já com um modo de pensar distinto, já tendo vivido milhares de experiências sociais. Então, tem a turma que veio para cá porque quis vir, espíritos já prontos, muito velhos. Tem a turma que veio para cá, os rebelados, e a gente chama aqui de rebelados uns 100 tipos diferentes de classes distintas de doidos, loucos e criminosos. A gente junta tudo isso que chama de rebelados. Existem hoje aqui na Terra, encarnando no seio da espécie Homo sapiens, espíritos de deuses autoaclamados dessa forma, que aqui na Terra existiam e que o Senhor Javé, há cerca de 5.110 anos atrás, deu uma ordem, diz: caiam fora, senão destruam todos. E Javé, o plano dele era deixar só a espécie Homo sapiens, como sendo a única espécie pensante,
e fazer com que a expressão sapiens fosse a que respondesse